E aí, tudo certo? Hoje a gente vai falar de um assunto que é, olha, fundamental para qualquer empresa no Brasil, o check-up fiscal. Pensa nisso como se fosse um exame de saúde mesmo, sabe? A gente vai checar todos os sinais vitais do negócio para ter certeza de que está tudo correndo bem. E a primeira pergunta já vem na lata. A saúde fiscal da empresa está realmente em dia? Porque vamos combinar, muitas vezes um probleminha que parece pequeno, se não for diagnosticado, pode virar uma dor de cabeça enorme lá na frente. Então, bora mergulhar nesse passo a passo e entender como um profissional faz esse diagnóstico. Bom, para começar qualquer exame, a primeira coisa, a chave de tudo, é ter acesso aos registros, né? No nosso caso, isso significa entrar nos sistemas do governo, de um jeito totalmente autorizado, claro, para poder ver as informações fiscais da empresa. E o ponto de partida é o famoso portal ECAC da Receita Federal. O profissional entra com o certificado digital dele e logo em seguida usa uma procuração para mudar o perfil. É aí que a mágica acontece, e ele passa a ter acesso aos dados da empresa cliente. É um processo super seguro, que garante todo o sigilo fiscal. E o que permite esse acesso? É a tal da procuração eletrônica. Pensa nela como uma autorização digital. É a base de toda a confiança entre a empresa e o profissional. E olha, é absolutamente essencial. Sem ela, simplesmente não tem como fazer o check-up. Certo, com acesso garantido, nossa primeira parada é a Receita Federal do Brasil, a RFB. É como se fosse o clínico geral nesse nosso check-up. É aqui que a gente vai investigar as pendências e a situação fiscal mais imediata da empresa. E lá na Receita, a gente basicamente encontra dois tipos de pendências. De um lado, os débitos exigíveis. Isso aqui é tipo um alerta vermelho, sabe? É o que impede a empresa de tirar certidões negativas e exige uma ação para ontem. Do outro lado, tem os débitos com exigibilidade suspensa. Esses estão meio que pausados, seja por um parcelamento ou uma discussão na justiça. Dá um certo respiro. Entender essa diferença é o pulo do gato. Então, o que exatamente se procura nesse exame? A gente olha os débitos em conta corrente, checa se tem alguma parcela de algum acordo atrasada, vê as dívidas que estão em discussão administrativa e, claro, os parcelamentos que estão ativos e sendo pagos em dia. É uma varredura completa mesmo. E por que essa etapa é tão importante? Como a própria fonte diz aqui, é nesse ponto que se identificam os problemas que vão guiar toda a estratégia de gestão de dívidas. É, sem dúvida, o ponto de partida para qualquer plano de recuperação fiscal. Ok, agora a gente vai para o segundo especialista, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a PGFN. Se um débito não foi resolvido lá na Receita Federal, o problema escala e vem parar aqui. E bom, aqui a coisa fica um pouco mais séria. Quando uma dívida chega na PGFN, ela é inscrita no que a gente chama de dívida ativa. Isso quer dizer o quê? Que o governo registrou oficialmente aquela dívida e vai começar a cobrar de um jeito mais incisivo. A cobrança pode até virar um processo judicial. E a ferramenta para investigar a dívida ativa é o portal Regularize. É nesse portal que a gente consegue todos os detalhes. De onde veio a dívida, os valores, as datas, o histórico completo. É um mergulho fundo na parte mais crítica da saúde fiscal da empresa. O interessante de olhar para esse gráfico é perceber que a dívida ativa pode vir de vários lugares. Pode ser de tributos federais, como imposto de renda, PIS, COFINS, pode ser de contribuições para a Previdência ou até mesmo de débitos do Simples Nacional. E cada uma dessas fatias exige uma análise e uma estratégia de defesa totalmente diferente. Certo, então já passamos pelo clínico geral e pelo especialista. Agora, como em todo bom exame, chegou a hora de juntar todas as peças, de consolidar as informações para ter o diagnóstico completo da saúde da empresa. E um bom diagnóstico é mais ou menos assim, olha só. Uma tabela bem clara que organiza tudo. Ela mostra de onde vem a pendência, se é da RFB ou da PGFN, qual é o tipo do problema, por exemplo, um parcelamento atrasado ou uma dívida ativa, e o mais importante, o status, se a cobrança é para agora ou se está suspensa. Ah, e o check-up não é só sobre dívidas, viu? É preciso também verificar os sinais vitais da empresa. O CNPJ está ativo, o endereço no cadastro está certinho. Quem são os sócios e administradores que constam no sistema? Parece básico, mas informações erradas podem criar uma complicação danada lá na frente. Com todos os dados em mãos, já coletados e analisados, a gente chega na fase final, preparar o relatório. É o documento que vai traduzir toda essa investigação de um jeito claro para o cliente. A entrega final se resume a 3 passos. Primeiro, gerar aquele relatório oficial bruto lá do sistema ECAC. Segundo, juntar todas as descobertas, tanto da RFB quanto da PGFN, num lugar só. E o terceiro passo, que é onde está o verdadeiro valor do trabalho, é preparar um resumo claro com uma análise profissional e, claro, as recomendações estratégicas. E aqui tem um ponto muito legal. Esse relatório não é só uma lista de problemas. Ele é uma ferramenta para gerar valor e confiança. Quando o dono da empresa vê a profundidade da análise, a clareza, a chance de ele querer contratar o profissional para resolver tudo aquilo aumenta demais. É o que chamam de gatilho da reciprocidade funcionando na prática. Isso tudo nos leva à pergunta final, né? Com esse diagnóstico completo em mãos, e agora? Qual é o próximo passo? O que se faz com toda essa informação? A resposta é a chave de tudo. Um check-up fiscal não é o fim da linha. Na verdade, é o ponto de partida. Ele te dá um mapa, a informação que é essencial para construir uma estratégia inteligente e, no fim das contas, garantir a saúde e a vida longa do negócio.